Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Se você já assistiu o filme com a sua mãe ou com seu pai quando você era mais novo e ficava preocupado com a vida do protagonista, já deve ter ouvido eles falarem o seguinte: não se preocupa, filho, ele é o protagonista, ele vai vencer no final. Mais do que isso, ele é o bem. E quem vence no final é sempre o bem. Será? Acontece que no cinema a regra não é essa. O cinema não gosta desse papinho de velho sábio da Shopee de que o bem vai vencer, entendeu? Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente assiste filmes em que no fim das contas quem vence é o mal. E vários desses filmes são muito memoráveis. Não é à toa que a gente está começando aqui pela 105ª vez um vídeo que fala sobre 5 filmes em que o mal vence. E pela 28ª vez vou falar pra você não deixar o mal vencer o canal Piuí. Aperta no like aqui embaixo. Na verdade não é o mal que tá vencendo o canal Piuí. O mal está vencendo o seu coração quando você não aperta no like. Você sabe a diferença de um filme de terror para um de suspense? Enigma de Outro Mundo é terror ou suspense? Terror. Seven é terror ou suspense? Suspense. E A Freira? A Freira é ruim. Mas é terror porque mesmo que você não saiba exatamente quais são as diferenças entre terror e suspense, tem alguma coisa que faz você pensar assim, bom, eu sei que isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra coisa. E o mesmo vale para as roupas que a gente usa. Por exemplo, você já deve ter ouvido muito falar sobre a tal Tech T-shirt da Insider. Mas você já ouviu falar sobre a Daily T-shirt? O que é isso? A Daily T-shirt é uma ótima opção de entrada para você que quer conhecer as roupas da Insider. Isso porque a tecnologia dela é muito similar com a da Tech T-shirt. As duas camisetas possuem tecido anti-odor, desamassam no corpo e não desbotam. Mas o que muda então? Basicamente o tecido. A Tech T-shirt é feita de modal, enquanto a Daily T-shirt é feita de viscose. Mas você olhando uma do lado da outra, não dá pra ver muita diferença, né? E qual é a melhor? Olha, eu nunca tinha usado uma Daily T-shirt. Essa é a primeira vez que eu uso e vou dizer uma coisa, hein? Acho que eu até prefiro ela. A escolha vai do gosto de cliente. Pode ser que você prefira a Tech T-shirt, pode ser também que você adore a Daily T-shirt. A melhor maneira de você descobrir, você sabe qual é, né? Indo no link que tá aqui na descrição e usando o cupom PIUI12, que vai te dar 12% de desconto em todo o site da Insider, inclusive peças promocionadas, Daily T-shirt, Tech T-shirt e tudo mais que você encontrar lá. Vai lá conferir porque você já ouviu falar muito das Tech T-shirts, mas vai que você acabe adquirindo uma Daily, hein? No cinema, é comum você ver atores mais velhos interpretando pessoas mais novas. Nos filmes de slasher, por exemplo, geralmente é aquele jovem de 17 anos que tinha a cara de um adulto que já teve uns 3, 4 trabalhos diferentes. Mas não é só nos anos 80, anos 2000 também. Lembra do adolescente de 30 anos de Desafio em Tóquio? Ou na Netflix, aqueles adolescentes gigantescos cheios de trembolona? Isso acontece bastante. Só que geralmente o que acontece é o cara de 30 anos interpretando o personagem de 17. Porém, tem um filme que levou isso a um outro nível. Esse filme é A Órfã 2, que botou uma atriz de 25 anos pra interpretar uma menina de 8 anos de idade. Cara, é complexo isso, não é fácil. Eu não sou velha, sou nova. E veja bem, a história, na verdade, não é que ela tem 8 anos, e sim que ela é uma adulta se passando por uma criança. O primeiro filme da Órfã fala justamente isso. Ela parece uma criança, mas ela não é. Só que aí que tá o X da questão. Ela parece uma criança no primeiro filme. Porque ela tinha 12 anos de idade. Sim, a atriz tinha 12 anos de idade, mas ela fazia uma pessoa que supostamente era mais velha. Só que aqui nesse filme, eles tentaram enganar quem tava assistindo de que, nossa, ela parece ter 12 anos de idade. Mas não parece! Essa mulher tem 2 filhos, tá de brincadeira comigo. Eu não sei se ela tem 2 filhos, tá? Só lancei uma fake news aqui. Desinformação. Além de parecer muito mais velha do que no primeiro filme, isso aqui ainda é um prequel, né? Se passa antes. Isso porque nesse enredo a gente vai ver uma família americana que infelizmente perdeu uma de suas filhas. Eles são uma dessas famílias que passam pelo trágico acidente de ter uma pessoa desaparecida e eles passam anos e anos procurando ela, mas nunca a encontram. Até que num belo dia eles descobrem que, veja só, tem uma garota aqui com as mesmas características, as mesmas descrições. Eles acharam a filha deles. Milagre. Deus me defenderai. E nesse filme a gente vê essa adulta fingindo ser criança e fingindo ser a filha desse casal. Ela fala, mamãe, estou de volta, cuide de mim. Mas a gente percebe que a mãe dessa família, a matriarca, ela é um pouco estranha, um pouco esquisita também. E aparentemente ela sabe o segredinho sujo da suposta Esther. I think something's going on with Esther.
Esther's behavior has been so erratic. E aí vem o grande plot twist desse filme, porque no primeiro ela era uma adulta se passando por criança. Agora a gente já sabe disso, então o filme não podia nos pegar com esse segredo. E qual é a grande bomba da história? É que na verdade o filho do casal, o tal do Günther, foi quem acabou matando a filha deles. E a mãe sabia de tudo isso e ela acobertou a situação. Que tragédia. Então ela sabe desde o início que Esther não é filha desse casal. Ou seja, ela sabe que Chiquinha é uma impostora. Tá vendo o que você me obriga a dizer? Ah, sim. Agora a banca é inocente. Ao final começa uma grande treta, a falsa Esther mata o seu falso irmão e começa uma grande batalha com a Trisha em cima do teto, pegando fogo na casa. É uma confusão, né? O fogo de CGI consome a residência, a mãe da família acaba caindo do telhado e morrendo, e logo depois, quando o pai dessa família percebe o tolete que ele fez com toda essa situação, ele não tem tempo de reagir, porque Esther tira a vida dele também. Isso que ela estava apaixonada por ele um tempo atrás, sabe? Porque a Esther ela tem esse lance de se apaixonar pelos seus papais. Aparentemente todos morrem nesse incêndio, mas a gente já viu o primeiro filme da órfã, que é depois desse, e ela estava viva, e aqui fica claro que ela conseguiu sair viva. Ela é o mal e ela venceu. Mas nesse caso é um pouco de roubo na lista, né? Porque ela é o mal, mas ela venceu o mal também, né? Ela é má. Tipo, tirando o pai da família, ela derrotou dois fudidos. É, mas o pai dela era um cara muito gente boa. Ele era um cara do bem. E ele perdeu. Então tá bom. Tá bom. Todo mundo sabe que existe uma rivalidade muito forte entre Brasil e Argentina, especialmente no futebol, mas assim, a gente criou esse estereótipo de argentino, todo mundo fala mal dos irmãos. Aqui é samba, ela é tango. Aqui é caipirinha, ela é vinho. O cara trouxe informações agora, não tenho como ir contra isso. Joselito tenta pegar, ui, e dá um pra esquerda, um pra direita, começa a vinga na frente de Joselito, pega o sarrafo e mete a sarrafada no joelho. Porém, essa rivalidade, ela pode ficar no doce de leite deles, na nossa manteiga, no sei lá o que, só que ela não pode chegar no cinema, porque os nossos irmãos têm muito filme bom, e um exemplo muito recente disso é When Evil Lurks, ou Quando o Mal se Aproxega, ou Quando a Reclamaldade. Me gusta muito el Brasil. ¿Lo pregunta? Bom, esse filme é um ótimo terror, lançado em 2023. A gente falou dele aqui no canal PewDiePie, que era um filme que a gente não sabia muito bem o que esperar, e assistir ele foi um choque, porque as cenas que acontecem nesse filme, ninguém espera que elas vão acontecer. É um verdadeiro tapa na sua cara. Estás asustando a mi familia. No enredo, a gente vê um ser infectado, asqueroso, surgir no meio de uma área rural da Argentina. Ali, o nosso protagonista Pedro e um outro cidadão decidem se desfazer desse corpo, porque a família não tá fazendo nada. Essa criatura asquerosa tá lá, tá fedendo, tá atraindo coisas ruins. Eles falam que ele está infectado e decidem desovar ele lá onde Judas perdeu as botas. No entanto, a caminho desse local, o corpo misteriosamente desaparece. Sumiu! E aí eles voltam pra casa bem quietinho, como se tudo tivesse acontecido bem. O problema é que eles não foram longe demais e essa maldição desse infectado foi se alastrando pelas terras. E agora várias pessoas estão infectadas por esse demônio. E meu amigo, quando o demônio entra no corpo da pessoa, ele faz coisas que assustam o Satanás. Nesse caso é como se um funcionário tivesse feito uma cagada, uma coisa que assustou o chefe dele. Ai, que susto! Uma das cenas mais memoráveis desse filme é com um certo cachorro e uma certa garotinha. Eu aposto 10 mil reais que ninguém esperava que essa cena ia acontecer. E isso acontece justamente com a enteada do Pedro, o protagonista, porque ele começa a ver essa maldição tomar conta daquela área rural e decide ir até a casa da sua ex-esposa. Ele chega lá, tem a ex-esposa, tem a filha, tem um filho autista também desse casal, e ele tenta remover todas aquelas pessoas, mas elas não querem sair. Porém, o cachorro da família acaba cheirando ele, ainda com as roupas que ele tinha mexido no infectado e tudo mais, e de repente acontece a grande cena do filme, que é justamente o ataque do cachorro à criança que estava lá.
E dessa cena até o final do filme é só merda, é muita gente morrendo, é muita desgraceira, mas eles acabam encontrando um porto seguro, uma senhora que tem conhecimento sobre os infectados e principalmente como acabar com um deles. E aí eles confiam muito nela, eles começam a seguir ela pra cima e pra baixo pra tentar chegar até uma resolução. E no final, quando eles chegam no local onde eles vão ter que fazer o ritual que vai acabar com o infectado, e infelizmente o nosso amigo Pedro é burro pra caramba, acaba ouvindo as pessoas erradas e essa senhora que tinha a chave pra acabar com o problema morre. E aí ele fica sozinho com o demonião e vários outros demoninhos. Morri! A partir desse momento, o capiroto vai alastrar o mal por todo lugar e Pedro fica completamente desolado porque ele perdeu todas as pessoas que estavam à sua volta, incluindo seu filho autista, já que quando ele chega em casa, ele descobre que o menino simplesmente devorou a própria avó. E tem um negócio muito legal nesse filme, porque eles falam que a mente do autista é muito mais complexa e o demônio demora mais tempo a assumir o controle dela. Por isso que esse personagem passa o filme inteiro meio quietinho e só aqui no final vai manifestar que tá possuído também. Ele é tipo um enigma naquele filme O Jogo da Imitação. Exatamente. Vou te comer, vou te comer. Dizem que trabalhar com o YouTube não leva a lugar nenhum, e é verdade, em 99,9% dos casos. Mas não foi o que aconteceu com Daniel e Michael Philippou, que começaram no YouTube e acabaram rumando para o cinema. Quando é que o canal PewDiePie vai fazer um filme? Boa pergunta. Como é que o canal PewDiePie vai fazer o filme? Acho que a gente não tem capacidade. Mas a gente já tem o tema do filme, né? Essa é uma história de Natal. E eles são responsáveis por Fale Comigo, filme de 2023 que nos apresenta uma misteriosa mão embalsamada que foi encontrada por uma série de jovens e eles percebem que quando eles encostam nessa mão e falam umas palavrinhas, pedem para a mão falar com eles, alguns espíritos possuem seus corpos por um breve período de tempo, o que gera vários stories divertidíssimos, várias situações engraçadas. Ganharam vários subs e várias doações. O problema é que em determinado dia um desses jovens vai fazer isso, o capiroto entra, mas depois ele não quer ir embora, ele fica no corpo. Agora que achou a morada, né? Tá bom, eu não vou aguentar mais. Esse jovem é o Riley e ele protagoniza as piores cenas desse filme. Cara, é cada bizarrice que esse menininho tem que fazer aí, olha, o ator se machucou, tá? Não sei se tu sabe, mas tudo feito de maneira prática, entendeu? Cabeça no azulejo. Caceta. O pessoal faz de tudo pra tentar tirar o diabo do couro desse guri, mas não tem jeito. E a Mia, que é a grande merdeira por trás desses acontecimentos, decide fazer o seguinte: vamos pegar esse garoto, jogar ele numa rodovia, ele vai morrer e o mal vai junto com ele, entendeu? Excelente ideia. Mas ela percebe no meio que ela estava sendo comandada por esse demônio a fazer isso. E aí ela tem uma crise de consciência no meio. No entanto, o Tinhoso é muito forte e ali no meio desse rolê todo, vendo o Riley ser resgatado pela própria irmã e tudo mais, a Mia se atira na frente de um veículo. Ela acorda então no hospital, mas tá tudo escuro, tá tudo esquisito, ela não consegue se mover, ela não responde. E é nesse momento que ela percebe que agora ela é um espírito no corpo de um dos jovens. Veja só, ela começou com a brincadeirinha de puxar espírito, olha que legal, ele tá tomando conta de mim, blá, 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 e agora ela tá passando por isso. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ela é a exemplificação de quando a sua mãe fala assim: não fique envesgando os olhos, senão você vai ficar assim pra sempre. E ela foi brincar com essa história e virou a história. E agora na continuação, que vai ter ela estará vesga. Talk to me. Muitas pessoas falam que filmes de terror não têm identidade, porque são todos iguais uns aos outros. Mas, cara, tem um filme aí que tem tanta identidade, mas tanta identidade, que até o título dele é Identidade. Esse filme de 2003 ajudou a projetar a carreira do diretor James Mangold, que depois foi fazer Logan e Ford vs Ferrari, além de vários outros filmes. No enredo, a gente vê um grupo de pessoas desconhecidas, meio aleatórias, que em um dia de chuva acabam se abrigando em um motel. Acontece que a partir do momento que elas se reúnem ali, mortes estranhas começam a acontecer. People started dying.
e eles tentam identificar quem é o assassino ali dentro. Então a gente fica nessa vibe de investigação, quem será que tá matando, não sei o que, tudo mais, e parece que as coisas vão se encaminhar para um rumo onde no final das contas vão descobrir o impostor e a gente até vai ver um flashback mostrando o plano dele. E aí, quando essa resolução está chegando no final, a gente vai descobrir o mistério. Qual que é o mistério? Quem é o assassino? Na verdade, o assassino não tá ali dentro daquela história. O assassino é todos aqueles personagens ali, porque esses personagens, na verdade, não são reais. São personalidades de um assassino que tá passando por um tratamento psicológico, tá meio que sendo estudado ali para entender como é que funciona a cabeça dele. Então, cada personagem que é apresentado no filme é uma personalidade desse assassino. É tipo Fragmentado. Só que a gente vê dentro da cabeça dele. Com base nisso, ele acaba sendo inocentado pelos crimes que havia cometido e realmente o pessoal decide que a melhor coisa a se fazer é continuar com um tratamento psiquiátrico. E aí vocês perguntam, bom, por que o mal vence, né? Porque, tipo, na verdade eles entenderam qual era o problema dele, a personalidade assassina foi parada, então tá tudo certo, né? Não, porque a caminho do hospital psiquiátrico, esse cidadão tem um surto e mata o motorista e o enfermeiro que estavam levando ele. Então o homem era ruim ainda, ele era um mal e ele venceu. Eu venci! A saga VHS é composta por várias antologias, ou seja, filmes que reúnem vários curtas. Já são 6 filmes lançados até a época de gravação desse vídeo e em todos eles o funcionamento é muito parecido. A gente vai ver um grupo de personagens que encontram algumas fitas macabras, com histórias muito assustadoras, quer dizer, quase sempre muito assustadoras, porque às vezes elas não são boas não. And welcome back to Ozzy's Dungeon. Bosta. E tem outra constante, e até poderia entrar todos os curtas nesses vídeos de O Mal Vence, é que o mal sempre vence, né? Isso é verdade, e um bom exemplo é o curta Safe Haven, ou Paraíso Seguro, que aparece lá no segundo filme de VHS. E nessa história a gente vai ver um grupo, uma equipe de filmagem, indo até um misterioso culto na Indonésia para fazer algumas gravações, uma espécie de um documentário envolvendo o líder desse culto, o pai, Criador infalível do universo. que não é o Henrique Cristo também. O pai. E tá tudo bem, porque eles recebem autorização para filmar tudo, o modo de viver desse pessoal, quais são os procedimentos, qual é o tipo de pensamento por trás da organização, e tudo parece bem, até que nada fica bem. Acontece que ao iniciarem a entrevista ali com algumas mulheres e crianças, uma assistente ali acaba passando mal, ela sente uma ânsia de vômito e sai do local. Acontece que ela tá grávida, e ela não está grávida do seu marido, que é o entrevistador, e sim do assistente de direção que tá ali junto. Aí o cara vai lá junto conversar com ela e tal, começa a tentar entender, enquanto isso o entrevistador acha estranho, o que esse cara tá conversando com a minha mulher e tal. Chame eu de corno, vê se eu não meto a mão em você. Não é corno, não. Só que ele segue o seu trabalho, o pai tá por ali, tá conversando com o pessoal e tal, até que em determinado momento um sino começa a ser tocado e ele fala, chegou a hora. Nesse momento, um verdadeiro suicídio em massa começa a acontecer. As crianças tiram a própria vida, as mulheres tiram a própria vida, todo mundo começa a se matar, inclusive o pai, que simplesmente implode. No meio dessa confusão, o Talarico consegue encontrar a grávida e começa um processo de parto ali, o que é muito bizarro. Acontece que ela não está dando origem a uma pequena criança, bebezinha, fofinha, linda, e sim ao próprio capiroto. Ele foge dali e o local está tomado de zumbis, porque essas pessoas morreram, mas voltaram de uma forma assustadora. E ainda tem um cramunhão correndo atrás. E esse cramunhão, meu amigo, ele é imparável, ele é tipo um monstro realmente. Os membros da equipe de produção morrem um a um até que esse cramunhão encontra o último deles, o chama de pai e o mata. E aí a gente descobre que de fato ele era o pai da criança, o Talarico, e que essa criança é o cramunhão. E agora o cramunhão tá solto no mundão e vai fazer o que ele faz de melhor. Maldade, trapacear, roubar, urubu do Pix. Trazer problema pros outros. Agora o que é engraçado nesse final é o monstrão falando assim, papai. É um pouco tosco, né? Mas é muito bom esse curta, tá? Vale a pena assistir. Então é isso, pessoal. Se você gosta quando o mal vence, simplesmente não deixe like no vídeo, não se inscreva no canal, não comente nada. Mas se você quer ver o bem vencer, faça todas essas coisas, no caso ao contrário, né? Deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho e confira também os links que estão aqui na descrição e vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e pro PeeWeeCast. Já deve estar em vídeo, hein? O podcast do canal PeeWee, que se duvidar, já mudou.